Muito bem, amigos, estamos de volta, dando continuidade à nossa matéria de Direito Penal. Estamos na parte especial, nos crimes em espécie, estamos trabalhando os crimes contra a administração pública e no capítulo dos crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral. Apenas conferindo aqui, tudo ok, tudo ok. Bom, passamos já pelas regras gerais desses crimes praticados por funcionário público contra a administração. Agora nós vamos tratar dos crimes em espécie. Já adianto a vocês, não há necessidade da gente tratar crime por crime, artigo por artigo. Nós vamos trabalhar os tipos penais mais importantes. É isso que nos interessa, são aqueles que sempre marcam presença em prova, ok? Bom, dito isso, eu não poderia começar com um tipo penal, com outro tipo penal que não fosse o crime de peculato. Primeiro crime, então, crime de peculato. Só ajeitando aqui, pessoal, só um pouquinho. Sempre na esperança de que agora vai ficar 100%. Quem quiser já ir se localizando na legislação, nós estamos no artigo 312 do Código Penal. Peculato. Acompanhem comigo a leitura. Vamos fazer a primeira leitura. Peculato. Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel de que tenha posse em razão do cargo, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Pena, reclusão de 2 a 12 anos e multa. Parágrafo 1º. Aplica-se a mesma pena se o funcionário, embora não tendo a posse do dinheiro, valor ou bem, o subtrai, ou concorre para que seja subtraído em proveito próprio, valendo-se de facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário. Peculato culposo, se o funcionário concorre culposamente para o crime de outrem, detenção de 3 meses a 1 ano. Parágrafo 3º. No caso do parágrafo anterior, a reparação do dano, se precede a sentença irrecorrível, extingue a punibilidade. Se lhe é posterior, reduz de metade a pena imposta. Dito isso, a gente conseguiu então aqui, deixa eu ver se consigo abrir o touch agora, a esperança veio com tudo agora aqui, certo? Bom, enquanto abre eu vou reabrindo aqui. Consegui! Consegui! Estou bem feliz. Tomara que dure a felicidade. Consegui. Prezados, com base no que a gente leu, a gente tem uma primeira divisão no peculato. O peculato ele pode ser doloso, e ele pode ser culposo, certo? O peculato doloso, ele se subdivide. Nós temos 3 modalidades. Peculato doloso pode ser, vamos botando assim, ó.
Peculato apropriação pode ser peculato desvio e ainda peculato furto. O peculato culposo, por sua vez, não tem classificação. Certo? Como é que nós vamos saber qual é cada um dos peculatos aqui? Conforme o comportamento verbal, o verbo do tipo penal. Então eu já vou adiantar a vocês. Peculato apropriação é quando o funcionário público se apropria. Artigo 312, caput do Código Penal. Peculato desvio é quando o funcionário desvia. Artigo 312, caput do Código Penal. E peculato furto é quando o funcionário subtrai, também chamado de peculato impróprio. Artigo 312, parágrafo 1º do Código Penal. O peculato culposo tem previsão, é quando o funcionário concorre Artigo 312, parágrafo 2º do Código Penal. Aqui está. Vamos começar falando desse primeiro, do peculato apropriação. Só que para falar dele, meus amigos, é preciso que a gente faça uma diferenciação. Nem todo mundo sabe a diferença entre se apropriar e subtrair. Até vou voltar com o quadro branco para diferenciar isso primeiro. Apropriar e subtrair. Vamos por aqui, ó. Apropriar e subtrair. Tem diferença? Tem diferença. Que diferença é essa? Momento do dolo. Na apropriação, dolo após a posse. Dolo após a posse. Na subtração, dolo antes da posse. Como assim, professor? Explica. Simples, olhem só. Vamos supor que isso aqui seja um celular. E eu preciso fazer uma ligação urgente e peço emprestado. Por favor, me empresta o celular? A pessoa me empresta. O meu objetivo era fazer uma ligação. Quando eu faço a ligação, eu olho o celular e digo, poxa, que legal esse celular aqui.
Muito bacana. Quer saber? Eu vou ficar com esse celular para mim. E eu não devolvo, eu decido não devolver o equipamento. Eu fico com ele para mim. Isso é uma apropriação. Isso é um ato de se apropriar. Se é um funcionário público fazendo isso, vocês vão ver que logo, logo estamos falando de peculato. Se é uma pessoa física, o crime provavelmente é apropriação indébita. Se deram conta? Então eu estou olhando aqui e decido não devolver. Vejam, o meu dolo, o dolo do crime surgiu depois da posse. Isso é apropriar-se. Subtrair exige que o dolo seja anterior à posse. Então eu vejo ali em cima da mesa o aparelho, vou lá e retiro. Mas eu já vou com essa intenção de ter esse bem para mim e com o dolo de assenhoramento, de não mais restituir. Certo? Percebendo a diferença, vocês sabem que é possível ter peculato das duas maneiras, então. É possível ter o peculato com o funcionário se apropriando e é possível ter o peculato com o funcionário subtraindo. É possível ter das duas formas. Bom, agora a gente vem. A gente começa com o chamado peculato apropriação. Ué? Uma pena, travou. Mas ainda bem que a gente está com a tela em mãos. Peculato. Apropriar-se ao verbo apropriar-se, ou seja, o dolo é posterior à posse. Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel. Cuidem com a palavrinha móvel que está ali. Bens imóveis não são objetos de peculato. Então, se um funcionário entra numa casa e diz, a partir de agora essa casa é minha, o crime dele provavelmente é violação de domicílio, qualificada por ele ser funcionário público, mas não será peculato, porque ali fala dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel. Significa também que dinheiro e valor, nesse caso, são exemplos, né? São exemplos, certo? Vejam também que nós estamos falando de um crime material. Exige um resultado naturalístico, que é o funcionário público realmente e efetivamente se apropriar do dinheiro, do valor ou de qualquer outro bem móvel. Tem que ter esse resultado naturalístico. Caso contrário, o que a gente teria aqui seria, na verdade, tentativa de peculato. Ok? Então, vamos cuidar disso. Dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel. Esse móvel, muitas vezes em prova, cai com a banca colocando um i. Imóvel. Não exige muita prática, apenas atenção. E atenção os senhores têm que ter bem. Bem móvel. Aqui tem outra questão importante, pessoal. Público ou particular. Público ou particular. Isso é muito importante. Muita gente pensa, e já caiu em prova, de que o crime de peculato, apropriação, exige que o bem seja público. A exigência de que o bem seja público. Ora, não é verdade. Não é verdade. O bem pode ser público e pode ser particular. E por que pode ser os dois? Por que motivo pode ser os dois?
Porque o que está em jogo, amigos, não é o patrimônio. Porque o que está em jogo aqui é a lisura, é a moralidade da administração pública. Certo? É isso. Então, mesmo que o funcionário público se aproprie de dinheiro, valor ou qualquer outro bem imóvel particular, ainda assim vai ser peculato. Já caiu em prova a informação de que deveria ser bem público. Não procede, não é verdade. Pode ser também particular. Cuidem esse detalhe. Ok? Vou dar um exemplo para vocês. Imaginem um agente penitenciário, tá? Esse agente penitenciário, pessoal, ele tem uma função. A função dele é cuidar e organizar os pertences dos presos nos alojamentos. Então chega um preso novo, é entregue os seus pertences ao agente penitenciário, o agente penitenciário vai estar indo colocar no lugar correto. Aí o agente pensa, peraí, tênis Nike, reloginho da hora, quer saber? Eu vou pegar essas coisas para mim. Percebam, o dolo, ele surgiu depois da posse. Até o momento que o agente pegou os pertences, ele realmente gostaria de levar para o local onde deveria estar. Mas a cobiça pelos bens falou mais alto e ele decidiu ficar com os bens para si. Nesse momento que ele decidiu ficar com os bens para si, ele comete o peculato à apropriação. Mas aí vem a pergunta: os bens que ele se apropriou são bens públicos? Não. Estavam aos cuidados do Estado. Bom, amigos, estar aos cuidados do Estado não quer dizer que sejam públicos. Então, o que nós temos aqui são efetivamente bens particulares, certo? Particular. Vai ser peculato? Vai. O Estado confiou ao agente penitenciário essa incumbência. Ele trai a administração pública. Certo? Agora um outro exemplo. Vamos pegar um outro exemplo agora. Uma outra situação. Vamos supor, tá? Uma suposição. Suponhamos que o agente penitenciário está lá fazendo o seu trabalho num presídio feminino. E aí 3 presas dizem para ele: opa, olha só, tu compra cigarro e bebidas para nós? Ele então diz assim: tá, eu compro, me dá R$20 cada uma. Ok? Cada uma delas deu R$20 para ele e ele está indo até o comércio mais próximo para comprar esses produtos. Mas aí no meio do caminho ele pensa: mas vem cá, eu tô agindo igual trouxa. Eu tô indo buscar cigarro e bebidas para as presas. Quer saber? Eu vou ficar com esses R$60 para mim. Deixa elas reclamarem. É minha palavra contra delas. E ele então decide ficar com esse dinheiro. Pergunto: esse agente se apropriou, desviou ou subtraiu? Claro, ele se apropriou. Vejam que o dolo surgiu depois da posse. Ele se apropriou. E ele se apropriou de coisa móvel? Claro. Dinheiro, né? Esse dinheiro é público ou particular? É particular. Mas é relevante isso? Não. Ocorre o peculato de qualquer maneira. Ele tinha a posse desse dinheiro? Tinha. Agora vem a questão. O último filtro. Ele tinha a posse em razão do cargo? Olha o que diz lá.
em razão do cargo. E agora? E agora, pessoal, que vocês são inteligentes, não era em razão do cargo. Dentre as atribuições de um agente penitenciário, está comprar cigarro e bebidas para as presas? Não. O agente penitenciário, das atribuições dele, está zelar pelos bens dos presos. Mas o mesmo agente penitenciário não tem a atribuição de comprar cachaça e cigarro para as presidiárias. Então, nesse segundo exemplo, o crime do agente penitenciário, mesmo ele sendo um agente penitenciário, mesmo ele sendo um funcionário público, não é peculato apropriação. O crime dele, nesse caso, é apropriação indébita. Percebam bem isso. O crime dele acaba sendo a apropriação indébita e não, meus amigos, peculato apropriação. Porque ele não está se apropriando de algo em razão do cargo. O peculato, a apropriação é isso. É quando tu usa do cargo, das prerrogativas, dos poderes que tu tem do cargo, para se apropriar de algo. Certo? Compreenderam isso? Por isso que já caiu uma questão em prova e muita gente se escabelou. Um policial foi prender uma pessoa em flagrante. Certo? E ao prender em flagrante, recebeu R$2.000 de fiança e soltou a pessoa. Ele comete peculato, apropriação, ou seja, ele foi prender uma pessoa por um crime, só que era um crime afiançável. O sujeito pagou a fiança e o policial ficou com o dinheiro. É peculato, apropriação ou é apropriação indébita? Vamos lá. Esse policial, ele se apropriou? Sim, o dolo surgiu depois. De dinheiro? Ok. Público ou particular, nesse caso particular. De que tem a posse em razão do cargo? Não. Porque policial na rua não é função dele, não é função do seu cargo receber valor de fiança. Quem recebe valor de fiança é delegado ou juiz. O crime desse policial é a apropriação indébita e não o crime de peculato. Se deram conta? Eu acho que o peculato apropriação ficou fácil perceber. Ocorre muitas vezes daquela pessoa que vê um tablet no local de trabalho, é da empresa, é do órgão público, ele decide levar embora. Tá com ele cuida, mas aí uma hora o diabinho fala no ouvido dele e leva embora. Isso é o peculato, nesse caso de coisa pública. Ok? Bom, o fato, meus amigos, é que nós temos também a figura do peculato desvio. Peculato desvio, como já estava no quadro ali, né? É quando o funcionário não se apropria, mas ele desvia. Ele dá uma destinação diversa ao bem público ou particular, mas sempre em proveito próprio ou alheio. Por exemplo, vamos supor que eu seja um funcionário público. Eu sou um funcionário público, tá? E eu tenho uma função: receber os produtos que a administração pública adquire, seja por via de licitação, seja com dispensa de licitação, não importa. Chega os produtos e são ao todo 10 impressoras.
eu digo para eles, olha, deixa 6 aqui, 4 tu leva para tal endereço. Eu assino como se eu tivesse recebido as 6. Isso é peculato desvio. Essas 4 impressoras vão ser para alguma utilidade dele. Agora, com as vacinas do Covid, está se investigando o peculato desvio de profissionais de saúde que apresentam assim, insinuam que estão aplicando a vacina, mas não injetam a dose. O que estão fazendo com esse produto? Se ficar demonstrado que é para proveito próprio ou alheio, está configurado o peculato desvio. Certo? Principalmente porque nós estamos falando de profissionais da saúde do serviço público, porque é só o SUS que está proporcionando as vacinas. Ficou claro? Muito bem. Agora, temos ainda uma terceira modalidade de peculato. Uma terceira modalidade conhecida como peculato furto. Um grande cuidado, não se trata de peculato subtração, é peculato furto. O que acontece com o peculato furto? O funcionário subtrai. Só que aí veio uma questão em prova alguns anos atrás e muita gente acabou errando. Olhem a questão. Imaginem que Tício é um policial e está fazendo a ronda em um parque. Aí ele enxerga um veículo estacionado com os vidros abertos. Ele olha para dentro do carro e enxerga um tablet. Ele olha para os lados, não vê ninguém. Pega o tablet, esconde na farda, dá um tempo e vai embora. A pergunta era muito simples. Só se queria saber se esse policial cometeu furto ou se ele cometeu o peculato furto. Qual é o crime que ele praticou? Furto ou peculato furto? Primeira coisa, ele se apropriou de algo? A resposta é não. Ele não se apropriou, não houve apropriação. E por que motivo, senhores, não houve apropriação? É porque a apropriação exige um dolo posterior. Exige um dolo posterior. E nesse caso, quando ele viu o tablet e guardou na farda, o dolo já era anterior. Então, o que nós vamos ter aqui, na verdade, meus amigos, o que nós vamos ter aqui é uma subtração. Então, ele subtraiu. Logo, ele comete peculato furto ou comete simplesmente crime de furto, crime contra o patrimônio? Claro, o crime dele é de furto. E por quê? Cuidem com o que eu vou dizer agora e não esqueçam de forma nenhuma, pessoal. Lembrem que o crime de peculato, furto, exige um funcionário público provalecido, certo? Exige um funcionário público provalecido, ou seja, exige um funcionário público que se aproveite da facilidade de ser funcionário para cometer o crime. Olha o que diz o 312 no parágrafo único, que é o que nos interessa. Aplica-se a mesma pena se o funcionário público, embora não tendo a posse do dinheiro,
valor ou bem ou subtrai. Tudo bem, foi o que o policial fez. Ou concorre para que seja subtraído. Perfeito. Em proveito próprio ou alheio, valendo-se de facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário. É esse final o problema. Alguém entendeu? No caso do parque, qualquer pessoa que estivesse passando por ali teria a mesma facilidade. Vidro aberto, tablet no banco, só puxar e levar embora. Eu sei que quando caiu essa questão, muitos alunos indagaram, mas professor, o fato do sujeito estar fardado não lhe dá, por exemplo, maior credibilidade e mais facilidade? Eu digo, não, isso é conjectura. E conjectura não entra em prova. Isso é juízo de valor. Eu podia pensar exatamente o contrário, entender que até os policiais estão agindo como ladrões. É a facilidade concreta. Dando um outro exemplo, pessoal, esse fica mais fácil de entender. Imaginem que um policial, às 2 da manhã, sai da sua casa, vai até a delegacia onde presta serviços, arromba a porta, subtrai um notebook e leva embora. Bom, primeiro que ficou fácil, não é apropriação, não é desvio, é subtração. Certo? A pergunta é se isso é peculato furto ou se isso é crime de furto. Ele se valeu da facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário? Não, ele arrombou a porta. Se ele arrombou a porta, significa que o crime dele unicamente é furto. Agora, como seria peculato furto nesse caso? Ele sai da sua casa, 2 horas da manhã, vai até a delegacia onde trabalha, abre a porta com a chave que tem sob seu poder, retira o notebook, fecha a porta e vai embora. Ok. Agora ele se valeu de facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário. Aquele policial, do exemplo do parque, comete furto. Mas se ele estivesse no Detran, fiscalizando os veículos que lá estavam, bom, amigos, aí nós estaríamos falando de peculato furto. Viram a diferença? Então, cuidado. 2 regrinhas. No peculato, apropriação e no desvio, nós temos ali, meus caros, no peculato, apropriação e desvio, em razão do cargo. No peculato furto, tem que ser alguém que se valha da facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário. Sabendo isso, vocês vão estar sabendo bem. Ok? Opa! Próximo crime é o peculato culposo. Mas isso, meus amigos, é assunto para o próximo bloco. Agora é hora de tomar um cafezinho, tomar um chazinho e daqui a uns minutinhos estamos de volta. Combinado? Aguardo vocês. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.